queria trazer um pouquinho o olhar do Bitrix aqui, que você conhece muito bem também, porque hoje muitas empresas, inclusive clientes nossos aqui, também tiram proveito do Bitrix, porque a ideia do Bitrix é isso, né? Ter essa plataforma IOAN. Então lá dentro, queria que você me ajudasse a complementar. Você consegue com gestão de tarefa, né? Tá todo mundo da empresa usando e consequentemente cai no RH. Você tem a comunicação interna, agora com o Colab ficou sensacional. Né? A gente tem hoje alguns fornecedores que a gente começou a usar o Colab junto, ficou fascinante. A parte de fluxo de trabalho, aí você pode ter ali processo de recrutamento, processo de solicitação de despesa, por exemplo, né, com alçada e tudo mais. Queria que você trouxesse dicas. Você conhece muito o Bitrix também. Já foi usuário, já ajudou a empresa. E uso ainda, tá? Segue usando aí. Uso. Eu sabia disso. Eu ia perguntar aqui. Falei, se ele está usando, mas eu tinha certeza que sim. Em breve nós vamos conversar, inclusive, muito bom. Um processo E queria que você falasse um pouco de como é que os nossos clientes podem tirar proveito do RH. Eu acho que talvez uma dica, né? Será que o RH se aproximou do dono do Bitrix dentro da empresa para saber disso? Então, eu vou falar em 2 momentos que o Bitrix pode ajudar. Na verdade, quando eu me interessei para o Bitrix, foi através de você, além do CRM, porque eu também venho de vendas, né? Então hoje eu sou gestor de vendas e canais também. Me interessou a parte de RH do Bitrix. Claro que ele não é um RH que a gente costuma usar no Brasil, mas eu vejo que ele é um complemento muito interessante em 2 momentos. Hoje, primeiro momento, a empresa que está começando a querer implementar um processo de RH, ela pode começar pelo Bitrix. Perfeito. Vários pontos importantes. Primeiro, você pode criar um organograma no Bitrix de pessoas e cargos e áreas. Isso melhorou, tá? Inclusive tem um episódio que eu gravei recente, a estrutura da empresa. Incrível isso. Então, lá dentro, você já pode criar um organograma da empresa dentro do Bitrix como se fosse o RH. Excelente. Isso é muito legal. Outro ponto, você tem lá o cadastro do usuário, que ele é o colaborador. Lá você pode criar campos complementares. Por exemplo, o descritivo do cargo dele, o que ele faz na empresa, qual é o cargo, quais são... Uma coisa que a gente usa aqui, tamanho da camisa, quando a gente Exatamente. Informações complementares que você pode botar ali dentro como se fosse uma base de dados... E não precisa colocar numa planilha. Básica, exatamente. E no futuro você consegue extrair esses dados de alguma outra forma. Esse é outro ponto. Outro ponto interessante, você pode criar bases de conhecimento lá dentro. Então, você pode buscar... Você tem um tema do RH de comunicação interna e liderança. Você pode criar esse sistema, essa base de conhecimento e determinar ali para quais pessoas os líderes terem acesso. Você pode colocar, por exemplo, dentro da área, né, documentos das políticas. Perfeito. Né? Política, qualquer política que você tem na empresa, a política de solicitação de reembolso, a política para você pegar o carro da empresa, tudo isso você pode colocar lá dentro. O uso de um notebook. Então toda essa documentação você coloca ali dentro também. Então você tem toda essa comunicação interna e de informação lá dentro. Você pode criar links externos de você botar lá na parte de comunicação, na timeline, né, de informações. Pessoal, vai ter um evento X, bota lá o link de informação desse evento. Ou você cria um evento interno e lá tem aquela questão da votação. Pessoal, a gente vai fazer uma comemoração do Dia das Crianças. Né? A gente tem essas opções aqui de presente, o pessoal faz votação, então isso eu acho muito legal. Aniversariante do dia, o cara cadastra lá e o Bitrix avisa. Exato. É simples, mas é muito poderoso. Então o Bitrix ele tem vamos dizer assim, funcionalidades de RH que se a empresa está querendo já criar essa cultura para a liderança e para os colaboradores, já é muito legal. E se a empresa ela já tem uma maturidade de gestão de RH, que hoje ela já tem uma avaliação de desempenho, ela já tem um processo de OKRs e tudo mais, ela pode também, lá dentro, criar todo esse processo de comunicação. Como o Bitrix ele tem uma timeline de comunicação que eu acho incrível, que você comunica ali informação, foto, documento, você pode disparar, pessoal, olha, não esqueçam, o último ciclo de avaliação de desempenho é daqui uma semana, não esqueça. Então você pode disparar esses comunicados. Como você pode criar tarefa. Exatamente. E criar tarefas também, que eu acho muito legal no Bitrix, que vai para os líderes, por exemplo, essas tarefas que ele tem que avaliar a equipe dele. Então você consegue estar alinhando e fazendo essas amarrações bem legais do Bitrix ali de gestão de pessoas, que eu acho bem legal. Sim. Tem outra coisa que dá para usar bem também, que é o Drive. Tem um documento com as políticas, você pode compartilhar o documento para ter certeza que não vai se perder, ou enfim, saber se a pessoa leu. Tem, por exemplo, um link com senha, enfim. Tem uma coisa que uma vez eu testei no Bitrix e deu certo, que eu acho bem legal. No Bitrix você pode criar sites.
Sim. Você pode criar um site interno Uhum. com alguma coisa, uma espécie de, não digo bem portal, mas de comunicação, como se fosse um site interno. Falavam muito de intranet no de passado, intranet, né? Mas pode ser só de comunicação Sim. também. Você cria um site interno, que é um site mesmo lá, com URL e tal, e você pode deixar ali para uma comunicação específica. Então, até isso você pode fazer e fica bem legal. Sim, a Bruna acho que gravou um material que está aqui no nosso canal do YouTube sobre base de conhecimento. Sim. Pô, eu acho base de conhecimento muito poderoso e a gente usa muito aqui na CRM. As políticas comerciais, modelo de negócio, precificação. Você pode criar playbooks. Tudo, né? playbooks, perfeito. Isso os playbooks, isso tudo é lá. incrível, eu acho no Bitrix incrível. Talvez aqui, acho que uma grande dica, Mike, o que eu tive esse insight aqui a gente falando é, muitas vezes o dono do Bitrix dentro da empresa, ele geralmente começa no comercial. Geralmente, por conta sim. do poder do CRM, né? Geralmente sim. Tá. E às vezes talvez o time de RH, ele não sabe que Sim. tem dentro de casa uma ferramenta tão poderosa que pode ser um alinhado. Talvez, e aí fica até aqui uma dica para quem é o dono do Bitrix dentro da empresa, pô, se aproxima do RH, leva essa possibilidade, porque aí você também tem mais gente, de alguma forma, sendo patrocinador do Bitrix dentro da empresa. Eu acho que quando né? a empresa decide adquirir o Bitrix, que eu acho que é uma decisão muito sábia, ele tem que levar o TI, ou a área que está responsável por isso, ele, quando faz essa aquisição, ele tem que reunir as áreas estratégicas da empresa e dizer, pessoal, a partir de hoje a gente tem essa solução. Ela vai atender muito bem o comercial, ela vai atender muito bem o RH, ela pode atender muito bem o financeiro, pode atender serviços. Lembrando, o Bitrix tem uma coisa que eu acho legal também, quando você faz uma venda, você pode comunicar todas as áreas. Né? Ah, sim, perfeito. Então, CS, gestão de projetos, Ou na timeline, quando a gente faz aqui na empresa. Então, você tem todo esse processo. Então, eu acho muito bacana levar isso tudo, quando você faz uma aquisição dessa solução e de outras no mercado, trazer todas as áreas estratégicas e ver onde isso vai ajudar cada área. Isso é bem interessante. Boa, então fica a dica, né? Se você já usa Bitrix e tá vendo que o teu RH, né, gestão de pessoas ou até liderança, ficou distante, fica aqui uma dica nossa, aproxima isso, né? Mostra para a empresa, porque a gente tem empresa aqui de todos os portes, né? Mostra para a empresa o que você tem de ganho do Bitrix. Inclusive saiu uma matéria hoje, quando eu estou gravando, sobre uma empresa, um case nosso aqui da ESA OAB, que eles tiveram uma 70% de redução de custo, né, e um ganho operacional no uso do Bitrix, porque eles olharam para isso dessa forma. Então, até vou pedir para a produção deixar o link dessa matéria, e também foi um podcast que a gente gravou aqui com a ESA OAB falando sobre isso. Então, deixa essa dica. Ô Michael, na tua visão, hoje, quais são os desafios que o setor de RH, por não ser um setor tão tech assim, por uma questão... mais as pessoas hoje são, né? Mudou muitas gerações, eu posso até estar equivocado. Desafio para implementar uma solução de tecnologia. Hoje, o que acontece assim, a gente ainda tem... o RH ainda sofre por ser uma área um pouco operacional ainda, né? Apesar de estar mudando bastante isso aí, tá vindo novas gerações com outros pensamentos, de digitalização e tudo mais. Então, os desafios da área hoje é levar essa digitalização total para a área, né? Eu lembro que antigamente, quando eu trabalhava em departamento pessoal, eu era um cara muito curioso. E eu comecei a entender um pouco da área de medicina e segurança do trabalho também, que eu acho uma área bem legal. Sim. E aí eu não entendia por que essa área não era ainda, tinha tecnologia para isso. Hoje já existe, né? De atendimento, de conexão com folha e tudo mais. Então, hoje, tudo já está digital. Então, eu vejo que o maior desafio hoje das empresas é buscar soluções que elas tenham todas essas pontas que preenchem toda a parte de folha, tecnologia de medicina e segurança e RH, que elas se conectem, né? Que seja tudo integrado e conectado. Sim. Né? Porque hoje, você até pode ter uma solução que tenha tudo, mas você pode ter soluções especialistas em cada área, Sim. desde que elas se conectem. Então, esse é um grande desafio hoje, é fazer a integração de tudo isso. E o grande desafio também é você conseguir lá na frente, se você tiver soluções específicas em cada área, conectar e tirar informações analíticas de tudo isso. Então, esse é um grande desafio hoje da área de RH. Porque não adianta você tirar uma parte e não tirar outra de informação, né? Ou você saber aonde está um problema que você tem que atuar. Então, você tem que ou juntar tudo de uma forma integrada para lá na frente você ter essa informação. Então, esse é um dos grandes desafios hoje.
É ter uma solução totalmente integrada e única ou soluções especialistas totalmente integradas. Eu estou há 30 anos no setor de tecnologia e cada vez mais eu vejo essa verticalização, sabe? Sim, de ter ferramentas muito especialistas naquele ponto que dentro de um outro núcleo não vai ter e que você vai precisar se conectar. Sim.